Liturgia da Palavra. Aqui, um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva a uma só direção. Jesus nos leva à eternidade. Guiado pelo amor aos irmãos, o cristão evita tudo o que poderia ser para eles ocasião de queda. Aprendamos com a Eucaristia a pôr no centro de nossa vida a prática do amor a Deus e ao próximo. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. Conferir Salmo 118, verso 137.124. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso de 1 a 7, ponto 11 a 13. Irmãos, o conhecimento incha, a caridade é que constrói. Se alguém acha que conhece bem alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Mas, se alguém ama a Deus, ele é conhecido por Deus. Quanto ao comer as carnes de animais sacrificados aos ídolos, nós sabemos que um ídolo não é nada no mundo e que Deus é um só. É verdade que alguns são chamados deuses no céu ou na terra, e muita gente pensa que existem muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, existe um só Deus, o Pai, de quem vêm todos os seres e para quem nós existimos. E ainda, para nós, existe um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual tudo existe, e nós também existimos por Ele. Mas nem todos têm esse conhecimento. De fato, alguns, habituados até o presente ao culto dos ídolos, comem da carne dos sacrifícios como se ela fosse mesmo oferecida aos ídolos. E assim, a sua consciência, que é fraca, fica manchada. E então, por causa do teu conhecimento, perece o fraco, o irmão pelo qual Cristo morreu. Pecando assim contra os irmãos e ferindo a consciência deles, que é fraca, é contra Cristo que pecais. Por isso, se um alimento é ocasião de queda para meu irmão, nunca mais comerei carne, para não escandalizar meu irmão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 138. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Reze comigo. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis.
Sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Reze comigo. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Foste vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Que prodígio e maravilha as vossas obras. Reze comigo. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, sondai-me, conhecei meu coração. Examinai-me e provai-me os pensamentos. Vede bem se não estou no mau caminho e conduzi-me no caminho para a vida. Reze comigo. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Se nós nos amarmos, irmãos, Deus vive unido conosco e em nós seu amor fica pleno. Conferir, primeira carta de João, capítulo 4, verso 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Conferir, Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 27 a 38. Naquele tempo, falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis
perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque, com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Guiados pelo amor aos irmãos, hoje o cristão é convidado a colocar na sua bagagem, vamos dizer assim, na sua bagagem teológica de conhecimento, a prática, o amor. Na primeira leitura de hoje, fazendo uma analogia com o Evangelho, Paulo vai, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 7 até o versículo 13, vai falar do conhecimento, logo na entrada, quando ele vai dizer, o conhecimento incha, a caridade é que constrói. Paulo lhe vai mostrar que o conhecimento não vai levar o homem a Deus. Quando ele vai completar no versículo 2, se alguém acha que conhece bem alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Esse é o verdadeiro sábio. É aquele que desconfia da sua sabedoria. Esse consegue chegar até Deus. Mas o sábio que se incha, como diz Paulo, que se incha de uma tal forma que se fecha a verdade, esse não vai chegar até Deus. Paulo, inclusive, no versículo 3, ele vai mostrar quem é que vai chegar a Deus. É aquele que ama. Se alguém ama a Deus, ele é conhecido por Deus. É nessa dimensão do amor que a gente vai medir quem é santo e quem não é santo. Os santos, eles colocavam na sua bagagem mais o amor do que o conhecimento e praticavam grandes obras. Amavam, além da medida, o semelhante e não julgavam, além da medida, como o Cristo vai mostrar no Evangelho. Aqueles que se comportam da forma como na trajetória que Paulo está mostrando aqui, ele vai terminar servindo a ídolos e não a Deus. Porque Deus não leva o homem à soberba, mas aquele que vive inchado, como diz Paulo, na sabedoria humana, esse vai se afastando de Deus, vai trilhando seus próprios caminhos e não chega mais ao conhecimento da verdade, porque ele acha que já está com a verdade. E é difícil, a gente sabe, quanto é difícil ensinar uma pessoa que pensa que já está com a verdade. Quando a gente direciona um ensinamento para alguém que se acha, inclusive, com a verdade e se acha a verdade até. E por isso foi difícil para as primeiras comunidades, para os primeiros missionários, levar a mensagem de Cristo. Cristo vai lutar com um grupo de religiosos, porque para aquele grupo de religiosos era mais interessante mantê-los escravos da lei para ter o ensinamento no seu domínio e assim escravizar aquela população, deixá-los acorrentados no domínio religioso deles, no qual eles eram o poder, a verdade, eles eram a própria verdade, o próprio conhecimento e a sabedoria, amando a Deus e ao próximo. Nisso se resume o verdadeiro mandamento, a verdadeira fé, a verdadeira religião. É nisso que nós devemos nos basear, como diz São Paulo. Mas, como diz São Paulo no versículo 7, mas nem todos têm esse conhecimento. De fato, ele vai completar,
alguns habituados até o presente ao culto dos ídolos comem da carne dos sacrifícios como se ela fosse mesmo oferecida aos ídolos. E aí a gente vai ver que o motivo da condenação de Cristo foi lutar contra uma falsa religião, contra falsos condutores do povo e falsos pastores, lobos disfarçados de ovelhas. Assim como para os pagãos, o motivo da ocasião de Paulo foi lutar contra aquela fé manchada de uma má consciência, de uma falsa sabedoria, no qual obrigava pessoas a oferecer o sacrifício aos ídolos falsos. O motivo da perseguição aos cristãos era essa, porque para os pagãos romanos era interessante manter o povo escravo, oferecendo sacrifício aos ídolos, porque eles ganhavam com isso. Existia a recompensa de encher o bolso de dinheiro. Era assim. Então os cristãos estavam atrapalhando, porque a doutrina cristã ia contra aquela falsa consciência, falsa sabedoria, manchada, fraca, daqueles que pensavam que a fé se resumia em oferecer alimento para os ídolos, oferecer carnes, oferecer sangue. Quando Paulo vai mostrar que o amor é que nos leva até Deus. Amar o próximo, fazer o bem, não julgar, como Cristo vai falar, não condenar, como Cristo vai falar também. Porque com a mesma medida, Cristo vai completar, com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. E esse é o nosso julgamento. Quando nós quisermos saber como será o nosso julgamento, é da maneira como nós julgamos, é da maneira como nós condenamos. É assim que seremos julgados e é assim que seremos absolvidos ou condenados. Cristo nos mostra isso claramente. E nós devemos nos perguntar a nós mesmos até que ponto a nossa fé nos leva à prática do amor, até que ponto a minha fé me incha ou não de que eu estou na sabedoria, de que eu conheço Deus, mas não vivencio o amor. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Vamos rezar as laudes, vamos nos consagrar a Deus, vamos deixar bem aqui as laudes para você dar prosseguimento à nossa reflexão por um ato de oração, de entrega a Deus, de consagração da sua vida a Deus. As laudes significa consagrar as primeiras horas a Deus, consagrar a sua vida a Deus, colocar a luz, fazer com que a luz venha na sua vida para dissipar todas as trevas que possam nos rodear. Reze conosco, portanto. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Também deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão também. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo
Salve Maria Santíssima!